gente. Ó, eu vou falar um pouquinho sobre pneumonias, né? Vai ser uma sessão bem rapidinho, vai durar mais ou menos uns 40 minutos. Vocês estão vendo minha tela, né? Tudo certo. Estamos sim. Beleza. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a definição, né? Vai ser um processo inflamatório, né, com um acometimento agudo. Então, vai durar questões de horas, né, ou dias para ter esse acometimento. Então, ela precisa estar relacionada a uma infecção bacteriana, fúngica ou viral, sendo importante a gente falar, né, que as infecções fúngicas, elas vão estar mais relacionadas com pessoas imunossuprimidas. Então, a gente vai ter vários tipos, né, de pneumonias, e para ela ser do tipo adquirida na comunidade, o paciente ele deve estar internado, né, em um ambiente hospitalar em até 48 horas. Então, quando se passa desse tempo, ele já vai ter a pneumonia adquirida no hospital, né, o que vai estar mais relacionado com outros eventos. E os pacientes que contraem, né, essa pneumonia mais de 48 horas depois de uma intubação ou de uma ventilação, né, mecânica, ela vai estar dentro, né, de uma pneumonia associada ao ventilador. Então, as pneumonias associadas aos cuidados de saúde, né, também chamado de PACs, ela acontece em pacientes que estão institucionalizados, né, ou que tiveram hospitalizados, né, institucionalizados por mais de 2 dias nos últimos 90 dias. Então, eles tiveram, né, esse contato frequente com uma instituição de saúde, por exemplo, numa hemodiálise ou numa quimioterapia, ou ainda as pessoas que são imunossuprimidas, né? E a gente pode ter também a pneumonia nasocomial, que ela surge pelo menos 48 horas, né, depois da admissão hospitalar, ou ela se desenvolve um pouco tempo depois da alta. Então, essa categoria ela vai incluir tanto a pneumonia adquirida no hospital, quanto a pneumonia associada à ventilação mecânica. Aqui a gente tem, né, a imagem de uma microscopia e a gente vê, são alguns alvéolos saudáveis, né, aqui mais saudáveis, e esses amarelos vão ser o preenchido, né, com o exudato inflamatório. E isso faz gerar, né, um desacoplamento entre a ventilação e a perfusão dentro desses alvéolos. Então, isso vai acabar deixando, né, o paciente mais hipoxêmico. Sobre a epidemiologia, né, a gente tem que a pneumonia é uma das principais causas de morte em todo o mundo, sendo que cerca de 8% das pessoas que internam com PAC, eles morrem durante a internação, né, ou seja, é uma questão muito importante de mortalidade. Dentre as pneumonias, né, a PAC, associada à comunidade, ela é tida como de maior impacto, né, e a terceira causa de mortalidade no meio médico. A incidência, né, dessa pneumonia, ela vai ser muito alta em lactentes e crianças, depois ela vai diminuir bastante, né, durante os períodos da infância, e depois também ela continua mais incomum, né, nos adultos jovens. Só depois que ela começa a aumentar, né, lá pelos 50 anos, que vai ter um pico ainda maior nos 65, né. E a do tipo bacteriano vai ser a mais prevalente entre os idosos, e também vai ser a forma mais grave, né, com maior risco de morte e de acordo, né, com o avanço dessa idade. Então, a maior parte dos adultos, né, de qualquer idade que desenvolve uma pneumonia bacteriana, ela vai ter uma ou mais condições que predispõem, né, esse fato. Então, o mais comum vai ser uma infecção respiratória viral prévia, né, que vai acabar aumentando a adesão das bactérias a essas células epiteliais respiratórias, e também vai mudar, né, os mecanismos de clearance por conta dessa interferência, né, da ação ciliar. Falando um pouquinho sobre a etiologia, a gente vai ver, né, os micro-organismos que estão por trás desse processo infeccioso. Então, o mais comum, né, menos nas crianças pequenininhas, vai ser o Streptococcus pneumoniae, e as causas de PAC mais comum podem ser colocadas em 3 grupos, né, as bactérias típicas, as atípicas e os vírus respiratórios. As bactérias atípicas, as típicas, a gente vai ter como exemplo o Streptococcus pneumoniae, esse de influenzae e as bactérias microaerofílicas e anaeróbicos, né? As do tipo atípicas, esse nome, né, atípico, vai estar relacionado à resistência desses organismos aos beta-lactâmicos e também a sua incapacidade, né, de serem vistos na coloração de grão. Os vírus respiratórios vai ter o influenza A e B, os rinovírus e os adenovírus. As causas de PA, né, de início precoce, até o 4º dia de internação, é mais causada, né, por organismos
também relacionados a essa PAC. Então, fatores que aumentam o risco de PA incluem a exposição a antibióticos, uma idade avançada, comorbidades, uma imunodepressão e também algumas condições, né, que promovem algum tipo de aspiração. Como a gente pode falar, que eu já comentei, né, no início, sobre o tubo nasogástrico, a posição supina e tudo mais. As causas de PACs vai estar relacionada com os Streptococcus aureus, e tanto a resistência à meticiclina quanto a não resistente. E também a aeruginosa. Cada vez mais, né, a gente tem essa normalidade, né, por aumento de incidência de infecções virais, sendo muito comum uma infecção que começa nas vias aéreas superiores e depois de alguns dias, né, ela acaba seguindo para uma pneumonia. E muitas vezes se tem o mesmo curso, né, nos exames daqueles que tiveram uma infecção bacteriana. Também, à medida, né, que esse paciente ele vai ficando mais grave, os germes eles começam a mudar um pouco. Então, a gente vai ter o surgimento, né, da legionela, que vai ser o terceiro tipo atípico. E ainda, né, conforme mais se agrava esse quadro, começa a se observar, né, os bacilos gram-negativos e os Streptococcus aureus também. E aqui a gente tem, né, a relação nesse gráfico entre os vírus e as bactérias, que vai ser muito comum, né, na prática clínica. E esse gráfico ele mostra exatamente que, conforme se tem um pico, né, de infecção por bactéria, se tem também um pico por infecção por vírus. Então, eles são superponíveis. Então, mesmo que se interne, né, por um quadro viral, pode ter também uma infecção bacteriana. Sobre a fisiopatologia, né, se a gente pegar os alvéolos, desembrulhar eles todinhos e colocar numa área plana, eles vão acabar formando, né, vão ter a mesma superfície de uma quadra de tênis. Então, a nossa área, né, de superfície, nosso contato ao alvéolo meio ambiente é muito grande, e por isso que a gente tem muito contato, né, com micro-organismos, e também por isso que a pneumonia vai ser tão prevalente, né, na comunidade. Então, esses organismos, eles podem chegar aos alvéolos, né, de duas formas, por microaspiração ou pela macroaspiração. A forma de microaspiração, né, que vai ser a inalação de partículas aerosóis. Então, o primeiro passo, a gente vai ter a colonização da orofaringe, que o vírus, né, ou a bactéria, eles vão acabar se grudando nas vias aéreas superiores, e depois a gente tem um mecanismo de microaspiração, né, o tempo todo, mesmo em pessoas que são saudáveis. Então, o micro-organismo, ele chega no parênquima pulmonar, às vezes ele é eliminado, mas quando ele não é eliminado, né, ele consegue chegar no parênquima e acaba causando um processo infeccioso chamado de uma disbiose, né, que vai ser uma mudança nos agentes que estão dentro dos pulmões, que a gente sabe, né, que tem vírus, bactérias e até mesmo fungo dentro do pulmão. Então, o que vai acabar acontecendo vai ser um desequilíbrio entre esses micro-organismos, que acontece, né, quando se tem essa colonização por uma bactéria diferente que foi aspirada por um nóculo, né. E também a gente vai ter esse processo de macroaspiração, que vai acabar sendo o mecanismo mais comum, né, de inoculação, por um conteúdo, né, de orofaringe. Então, a gente vai ter quando se tem um paciente com uma lentificação do reflexo da tosse ou da glote, e ele vai começar a aspirar grande quantidade, né, de produto gastroesofágico para dentro do pulmão. Isso vai acontecer principalmente durante o sono ou quando ele estiver sob efeito de drogas, né, ou álcool, ou ainda em pessoas mais idosas. Então, se tem uma fase de pneumonite química, né, que pode evoluir para uma pneumonia bacteriana. E também é importante falar que esse processo ele acaba acontecendo normalmente, né, com a gente durante o sono mesmo. E a gente também vai ter a infecção, né, da corrente sanguínea, que vai ser a forma menos comum. A gente pode ter, né, esse pulmão sendo infectado por uma via hematogênica. Então, de forma geral, essa pneumonia ela vai ser encontrada na sepse, né, estafilocócica, ou por uma endocardite, e vai ser muito comum, né, em usuários de drogas endovenosas ou em casos de bactérias gram-negativas também. E também esse pulmão ele pode acabar sendo acometido, né, por um traumatismo direto ou ainda por uma disseminação de algum órgão próximo. E a gente vai ter os mecanismos de defesa, né, que vão acontecer tanto no micro quanto na macroaspiração. Eles vão estar divididos em 4 mecanismos, né. A primeira vai ser uma divisão dicotômica, que as nossas vias aéreas ela é toda bifurcada, então ela está sempre se dividindo, né, em duas, e a maneira que ela vai se dividindo, os micro-organismos eles ficam
aglomerados nas quinas, né? Então, o que ajuda isso vai ser o sistema mucociliar, que vai limpar a via aérea. Então, ele vai funcionar como uma escada rolante, né? Que vai varrer todo o conteúdo aprisionado sempre para cima, na direção da orofaringe. E eles vão acabar sendo deglutidos ou expectorados. A gente vai ter também os mecanismos imunológicos, que é próprio, né, da via aérea, que vai ajudar a combater, vai produzir IgA, e também a atuação de macrófagos, né, alveolares. Então, todo esse aparato imunológico, ele faz com que a pessoa com um sistema mais maduro, né, ele tenha menos infecções do que as crianças e idosos. A gente vai ter também o reflexo de tosse e espirro, que quando a gente espirra, né, a gente acaba eliminando as partículas infecciosas também. E se acabar tendo alguma falha, né, nesse mecanismo de defesa? Então, as bactérias, elas acabam ficando, né, dentro desse pulmão e ficam replicando nos alvéolos, onde vão estimular, né, a produção de citocinas e vão causar o extravasamento e também o acúmulo do plasma e de células infecciosas também, inflamatórias também. Então, essa sequência ela vai dar início, né, a um ciclo vicioso, onde as células inflamatórias elas são atraídas e também se tem uma liberação de citocinas. Aqui eu trouxe só para ilustrar rapidinho que eu acabei de falar. Então, a gente vai ter a chegada, né, do patógeno no espaço alveolar, uma multiplicação, né, descontrolada desse patógeno, uma produção, né, de citocinas, principalmente pelos macrófagos, e também o recrutamento de neutrófilos e a geração de exudato alveolar. Sobre o quadro clínico, a gente vai ter uma apresentação clínica, né, da PAC, que vai variar desde uma pneumonia leve, com febre, tosse, falta de ar, até uma pneumonia mais grave, né, com sepse e dificuldade respiratória. Então, a doença ela vai se mostrar de forma hiperaguda, entre 2 e 3 dias, tendo principalmente calafrios, tremores, febre alta, mal-estar, uma anorexia, uma dor torácica, né, ou uma fadiga. E essa febre, ela vai girar em torno de 39 e 40 graus, né. Então, primeiro, a gente se tem uma tosse, quando o achado é mais comum, né, pode-se ter com ou sem a produção de escarro. Na sequência, a gente vai ter uma falta de ar, né, por conta do preenchimento alveolar. E quando se tem um desequilíbrio e não se ventila, né, adequadamente com a perfusão, a gente acaba tendo febre, que vai ser mais normal em pacientes mais jovens, e uma dor torácica, né, que normalmente se tem quando tem um derrame pleural. A PAC ela também vai ser a principal causa de sepse, né? Então, a apresentação inicial ela pode ser caracterizada por uma hipotensão, estado mental alterado e outros sinais, né, de disfunção orgânica, como uma disfunção renal e uma disfunção hepática. Então, nos casos de extremos de idade, a gente vai ter um quadro que pode ser bem diferente, né, do que eu acabei de falar, e o idoso ele pode não ter febre, e ele pode ter algum nível de alteração de consciência, né, do comportamento, e isso acontece principalmente no final do dia, e dependendo do agente etiológico, ele também pode ter, né, uma dor abdominal com uma diarreia. Sobre os achados do exame físico, do ponto de vista da palpação, sempre na comparação dos lados, né, o frênito tórico-vocal ele pode estar aumentado, porque a gente vai ter essa onda, né, que quando ela passa de um meio mais sólido, ela aumenta de frequência, então ela pode ter uma consolidação. Do ponto de vista da percussão, né, vamos sair da percussão, claro, pulmonar e começar a observar mais uma maciçez, uma submaciçez. Na ausculta, a gente vai ter o murmúrio vesicular diminuído, uma crepitação, um sopro trubário, uma broncofonia, uma egofonia e uma pectorilóquia afônica. Mas é importante falar também que esses achados, eles acabam sendo muito inespecíficos, né? E são bem compartilhados entre os outros distúrbios respiratórios. Então, nenhum desses sintomas, né, de forma individual, vai ser adequado para se dar o diagnóstico, né, sem as imagens de tórax. Então, a gente tem a radiografia de tórax, né, que ela pode ser feita em incidência póstero-anterior e de perfil, né? E também fazer uma leucometria diferencial. E as avaliações também das trocas gasosas, né? E o médico, né, ele precisa saber desses diagnósticos diferenciais que podem, né, mimetizar a apresentação, né, dessa pneumonia. Então, a gente vai ter uma embolia pulmonar, as doenças, né, pulmonares induzidas por drogas e também umas doenças pulmonares intersticiais idiopáticas. E esse raio-x, né, além dele ajudar no diagnóstico, ele também vai ajudar na avaliação da extensão dessas lesões, né? E ver as possíveis complicações que pode gerar.
Então, os achados radiológicos, eles vão ser consolidações lobares, infiltrados intersticiais e as cavitações. Aqui eu trouxe só umas imagens para a gente ver mesmo. Essa primeira imagem, ela vai estar relacionada a uma pneumonia pneumocócica com uma consolidação lobar. Essa segunda, ela também é pneumocócica, né, no lobo inferior esquerdo, em uma incidência póstero-anterior também. E a segunda já é uma pneumonia pneumociste girovete, que mostra, né, essa opacificação mais em vidro fosco, né, num sentido mais perilar. Aqui a gente vai ter os exames complementares, né, que a gente vai ter o exame de escarro, que todo paciente, né, que interna no hospital, ele precisa desse exame de escarro para acabar descartando a tuberculose. Também tem a hemocultura, o aspirado e o lavado broncoalveolar, os testes sorológicos, né, para definir a etiologia, os agentes urinários, os métodos moleculares, que foi muito revolucionário, né, do ponto da epidemiologia, e também vai servir para ajudar na etiologia dessa infecção. E a gente também vai ter a broncoscopia, né, que vai ser uma coleta dessas secreções respiratórias e vai ser mais usados em pacientes imunocomprometidos, né, que se tiverem, né, um retardo nesse diagnóstico, pode acabar a ter consequências mais graves do que a maioria da população. Sobre a estratificação, né, como a gente usa, né, para estratificar. A gente vai usar esse CURB-65. Então, a pneumonia ela pode ser leve, moderada ou grave, né? Então, esse CURB-65 ele foi desenvolvido na Inglaterra e depois foi adaptado, né, para o Brasil, sendo que o C é confusão mental, com um score maior ou igual a 8, o U de ureia, né, maior do que 50, R de frequência respiratória, né, a maior do que 30, e a pressão baixa, a sistólica menor do que 90 e a diastólica menor do que 60. Então, e a idade também, né, 65 anos. Então, o que tiverem menos pontos no critério de CURB, eles têm uma doença menos grave, e aqueles que tiverem mais pontos, né, eles precisam de um atendimento mais especializado. Sobre a conduta, então, quando mandar, né, para o ambulatório, se vai para a enfermaria ou vai para casa. Então, a gente vai aplicar exatamente essa estratégia, né, essa ferramenta, que é o CURB-65. Então, quando ele dá menor do que 2, manda para casa, né, orienta a voltar depois de alguns dias, se não tiver melhora. Se for igual a 3, segue para a enfermaria, interna, toma, né, os antibióticos, e se melhorar, vai para casa. Se for igual a 4 ou 5, ele segue para a UTI, porque ele tem o maior risco, né, de mortalidade, que chega a 40%. Sobre o tratamento, né, a gente vai ter o uso de antibióticos, que devem ser administrados de forma empírica, né, baseados nos agentes mais prováveis daquela infecção. Então, vai levar em consideração os fatores de risco individuais, né, onde aquela pessoa mora, o contato que aquela pessoa tem, e também a presença de doenças associadas, né. E a gente vai ter que a proposta, né, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ela aconselha o uso de monoterapia com beta-lactâmicos ou macrolídeos, né, sendo azitromicina ou claritromicina, para os pacientes ambulatoriais sem comorbidades, nenhum uso, né, de antibióticos e sem fatores de risco para resistência e sem contraindicação ou história de alergia, né, também a essas drogas. Então, na presença de uma doença associada, né, no caso de uma diabetes, uma DPOC, vai se recomendar, né, o tratamento ambulatorial de PAC associada a macrolídeo a um beta-lactâmico ou realizar uma monoterapia, né, como a fluoroquinolona respiratória. O tratamento, né, de pacientes em enfermarias, o emprego de beta-lactâmicos associados a um macrolídeo ou fluoroquinolona respiratória isolada. E o tratamento em pacientes internados em UTI, a gente vai ter essa terapia combinada, né, que ela deve ser usada bem para reduzir a mortalidade, né, já que a gente viu que as taxas são bem altas. E a administração, né, dos antibióticos deve ser o mais precoce possível e deve incluir, né, preferencialmente,
um macrolídeo e também um beta-lactâmico, e os dois sendo por via endovenosa. Então, quando a gente tiver também o CURB de 3 para cima, ele vai ser tratado na enfermaria com um macrolídeo associado, mais um beta-lactâmico ou uma quinolona respiratória. Se o CURB for com 4 ou 5, que foi tratado na UTI, vai ser um beta-lactâmico mais um macrolídeo ou quinolona. Quando se tem, né, um risco para pseudomonas, vai fazer o uso de beta-lactâmico mais uma quinolona. Sobre o tratamento ambulatorial, se o paciente ele for rígido, né, sem comorbidades, vai fazer uso de macrolídeo ou um beta-lactâmico. E se o paciente ele tem uma comorbidade, né, uma IC, uma diabetes, e um CURB menor do que 3, o macrolídeo mais um beta-lactâmico, ou uma alternativa vai ser a quinolona respiratória, né, para evitar os efeitos colaterais. A duração desse tratamento ainda não é muito bem estabelecida, né, por quanto tempo deve se durar, mas se tem por um período de tempo para expor menos essa pessoa à ação desses antibióticos. Então, vai variar conforme a gravidade, né, dessa PAC, vai ser onde a baixa gravidade e um tratamento ambulatorial, né, vai ser feito por 5 dias. Quando ela for a gravidade alta ou muito grave, né, moderada ou alta, vai ser de 7 a 10 dias. Mas pode acabar seguindo por até 14 dias. Nos casos, né, da associação à ventilação, ela precisa de uma terapia ampla, né, por conta da variedade de patógenos que pode existir. Então, vai acabar usando um beta-lactâmico, mais um aminoglicosídeo com uma cobertura para MRSA, que é o Streptococcus aureus resistente à meticiclina, né? E os casos de PA, né, que é o do ambiente hospitalar, eles são menos estudados, né, então não se conhece muito bem, mas vai ser uma associação, né, entre os que são usados na PAC e o NAPAC. Sobre a prevenção, a gente vai ter que levando em consideração, né, a alta mortalidade dessa pneumonia, a gente vai ter que tomar medidas, né, que diminuam a possibilidade de infecção. Então, a gente tem o tabagismo, que vai aumentar a chance de ter a pneumonia e também a tuberculose, né? Por isso é interessante ter a cessação. Tem o etilismo também, que a sua redução ela pode comprometer a consciência, né? Por conta da máquina, da microaspiração que a gente comentou. E o status nutricional, que uma vez que o paciente com muito baixo peso, né, ou obesos ainda, eles vão estar sujeitos a um maior risco. E também o contato com crianças, né? Então, evitar contato quando essas crianças estão doentes, fazer uma higiene oral e também a questão da vacinação, tanto do adulto quanto da criança. Então, a gente vai ter a influenza, né, que ela é feita de forma anual, porque essa gripe, ela pode acabar precipitando, né, uma infecção bacteriana, e também a pneumocócica, né, que são doses a cada 5 anos, que elas podem ainda ser administradas, né, mesmo no momento da hospitalização, por uma pneumonia pneumocócica comunitária. Essas foram as referências que eu usei. E é isso, gente. Desculpa se eu falei muito rápido. Ô, Débora, eu queria que você repetisse aquela parte do CURB 65, por favor. Seu microfone está desligado. Repito, espera só um minutinho, deixa eu achar aqui. Aqui. Mas é isso, eu acho que não tem muito mistério, né? Ele é usado para estratificar essa pneumonia. Então, conforme se pontua nesse CURB, vai fazer o direcionamento desse paciente. Então, se ele tiver uma confusão mental, né, ou uma ureia maior do que 50, uma frequência respiratória maior do que 30, tudo dentro desses parâmetros, né, a pressão baixa e também a idade, eles vão pontuando daqueles menos graves por mais graves, que vão precisar de um atendimento mais direcionado, né, mais especializado.
Sei. Ficou claro agora? Acho que sim. É porque você tinha falado da quantidade dos pontos e eu tinha me perdido. Qual era leve, qual era moderado, qual era grave. Ô, Lari, tu entendeu? Entendi sim. Ah, tá, de boa. Tem até um outro score que é o PSI, é Pneumonia, alguma coisa Index, que é tipo, é um questionário. Aí você faz que o questionário ele é de mais pontos, só que esse câmbio acaba sendo muito mais prático pra clínica. Isso, eu vi isso também. Outro score também é o score port, mas é pouco utilizado. O que vocês têm que saber basicamente é o CUB mesmo, velho, porque é rápido, prático, aplicável ali e vai escalonar o paciente, né? Excelente sessão aí. E eu acho que o que a gente tem que sair daqui sabendo é que a gente tem a denominação em pneumonia típica e atípica, como ela falou bem, claro, né? Mas o que é que clinicamente vai chegar ao paciente para você, né? É típica, ela diz em relação aos germes típicos. Os principais são Haemophilus influenza, na verdade na ordem Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, que é o principal de qualquer tipo, inclusive a qualquer apresentação clínica, até radiológica, você sempre tem que pensar nele, e Haemophilus influenza. E dos germes atípicos são, por que atípicos? Porque eles não coloram geralmente com Gram, que são Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae e Legionella. Aí o que é que tem? A gente tem na apresentação clínica dos típicos toxemia mais evidente. O que seria a toxemia? É o paciente ter uma febre autona, ele ficar mais sonolento, ter febre alta, calafrio, uma expectoração mais evidente. E na radiologia, a gente vai ter uma consolidação, né, que é o que a gente procura geralmente nas pneumonias. E na atípica, você vai pensar em coisas atípicas. Você vai pensar em toxemia? Não. Você vai pensar na febre mais baixa, aquela coisa que tem uma tosse geralmente seca, em vez de ser com expectoração, e mesmo assim é pneumonia. E na radiografia você não vai buscar, não necessariamente você vai ter consolidação. Você pode ter até um infiltrado retículo nodular que sugere coisas intersticiais, né? Que a gente pensa até em pneumonia viral, mas é uma pneumonia bacteriana e que você precisa fazer antibiótico. E uma forma atípica, né, um germe atípico que causa uma forma até mais agressiva do que a apresentação típica, é a legionela, que você sempre tem que pensar quando tem falha terapêutica. Você institui o antibiótico, que Débora falou muito bem, e com o soco piora dos níveis e tal. Basicamente isso, né? Ela falou bem, mas vale a pena a gente sair daqui. Paciente com pneumonia, sem nenhum fator de risco, sem nenhuma doença, nem diabetes, assim, mesmo que esteja compensado ou não, você vai fazer monoterapia antibiótica. Monoterapia antibiótica a gente faz com, de preferência aqui no BR, amoxicilina, pensando em pneumococo, pode fazer amoxicilina clavulonato. E aí você pode ou fazer azitromicina, principalmente a azitromicina quando você tiver a suspeita de vermes atípicos, principalmente. Mas também ele responde bem ao pneumococo. Na evidência de qualquer uma doença, hipertensão, diabetes ou até outras doenças, você vai fazer uma pneumonia adquirida na comunidade a inserção de outra droga. Se você está fazendo amoxicilina clavulonato, você associa com azitromicina e assim vai. Você pode fazer uma fluoquinolona respiratória, que no caso seria a levofloxacino, né, entre outros. Mas as quinolonas estão com preconceito com a quinolona por conta de alguns efeitos adversos. Em relação a você, em pacientes internados, né, o que é importante de paciente internado? Provavelmente vocês ainda não viram bem antibiótico e tal, para não enumerar vários antibióticos. O que é importante é que pneumonia é uma das principais causas de sepse. Então, geralmente, quando a gente está no paciente, está com o paciente internado, ele cursa com pneumonia, qual a nossa preocupação? Rapaz, é um foco infeccioso. Foco infeccioso pode complicar com sepse e choque séptico, aumento de mortalidade e internação. E pneumonia é um fator que aumenta a mortalidade e internação. Então, a gente tem que ficar atento a esses pacientes, olhar os sinais vitais, sinais de choque, sinais de taquipneia,
entre outras coisas que Débora falou muito bem, que a gente vai fazer monitoração, dias que você pode fazer, melhora do quadro. E é isso. Valeu, galera. É o cara mesmo, viu? Arrasou, Xavier. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora, também, pela excelente sessão. Se alguém tiver alguma dúvida que Débora possa ajudar, que Xavier possa ajudar, ou que até o professor Edival, se ele tiver aí ainda, podem ficar à vontade. Eu vou sair antes que tenham dúvida, viu? Boa noite. Parabéns, Débora. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, professor. Pelo visto, não temos dúvidas mesmo, não. Então, a gente dá a sessão por encerrada. Muito obrigada pela atenção de todos. E aos meninos da LACPU, a gente vai ter uma reunião breve em outro link, beleza? Tá certo. Beijo, gente. Obrigada pela atenção.